escuridão, quem me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou. Fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, sempre eu canto do que fizeste a mim. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Oh, sempre eu canto do que fizeste a mim. Vamos declarar mais uma vez. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
Yes. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Oh, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, digno, digno, maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, e sempre eu canto do que fizeste a mim. Brilhante Rei do Universo, suas vestes enchem o templo, diamantes de fogo em teus olhos, envolves-me intensamente, e como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer. Brilhante Rei do Universo, tuas vestes enchem o templo, diamantes de fogo em teus olhos, envolves-me intensamente, e como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. E como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti.
mais uma vez, ergue suas mãos e declare: glorioso, poderoso, invencível tu és, oh amoroso. Tão amigo, meu coração te quer. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente um merece brilhar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente um merece brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente um merece brilhar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente um merece brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus.
porque tu és, porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim, porque tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim, é sem fim. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes teu lugar, Senhor Jesus. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes teu lugar, Senhor Jesus. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes teu lugar, Senhor Jesus. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tomes teu lugar, Senhor Jesus. Toma teu lugar, Senhor. Um lugar que é só teu, Senhor, que é só teu, Senhor. E de nada nem ninguém, de nada nem ninguém. Esse lugar é só teu, Senhor. Só teu. Esse lugar é só teu, Jesus. Oh, só teu, e de nada nem ninguém mais, nem de coisas, nem de prata, nem de ouro. É só teu, Jesus. É só teu. Oh, leva-nos a permanecer em ti. Tu és a videira, nós somos os ramos, nós queremos permanecer. E na videira, nós somos os ramos, e nada nesse mundo nos distrai, onde nada nesse mundo nos distrai. Nós temos tudo, tu és a fonte, tu és a fonte, Jesus. Se nós temos a ti, nós temos tudo, nós temos tudo, nós temos tudo. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar por tudo que tu és.
posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou, e o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre, para sempre. De eternidade em eternidade, tu és bom, Senhor. Ó Pai bondoso, ó Pai bondoso. E nós não nos cansaremos de declarar a tua bondade. Oh, tu és tão bom, Pai. És um bom Pai, és um bom Pai, um bom Pai, um bom Pai. E o Senhor tem revelação de filhos amados para liberar essa noite. Receba a revelação de filhos amados, porque é isso que nós somos. Ele é o nosso Pai, e nós somos filhos, e nós somos amados, e nós somos amados. Oh, plenitude do Senhor enchendo esse lugar, a plenitude da graça, a plenitude do amor, da filiação. Nós somos feitos filhos através da cruz, e nós louvamos o teu nome, Senhor. Por isso nós aceitamos a nossa identidade no Senhor, a nossa filiação em Deus através de Jesus Cristo na cruz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício na cruz que nos transformou. Obrigada, Jesus, pela cruz que tomou o nosso fardo que é pesado e que nos deu um fardo leve. Obrigada pela cruz que nos liberta. Obrigada, Deus, pela cruz que tira toda a condenação que há sobre nós. Obrigada pela cruz, Senhor. Obrigada pela cruz, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome. Jesus.
Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo, Santo e ungido de Deus, escorre dos meus lábios, teu Espírito é a água que refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, oh, eu te amo, e eu te amo. Escorre dos meus lábios, teu Espírito é a água que refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, e eu te amo. Te amo, eu te amo. Gota do teu sangue derramado abriu caminho até ti. A alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar.
braços que me acolhem sem julgar, nesse mar de graça, nesse mar de graça, eu me encontro. Do teu sangue derramado, abre o caminho até ti. A alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Nesse mar de graça, nesse mar de graça, nesse mar de graça, nesse mar de graça, que eu me encontro. Que eu me encontro. Quão grande amor, quão imenso és, Criador mais que perfeito, Criador mais que perfeito. E quão grande amor, quão imenso és, Criador mais que perfeito, Criador mais que perfeito. Tu és, tu és. E quão grande amor, quão imenso és,
comigo em Judas capítulo 1, versículo 3. Hoje a mensagem tem a ver com milagres. Fala comigo, milagres. Quem aqui acredita em milagres? Se você não acredita em milagres, eu acho que depois desses testemunhos você está começando a acreditar em milagres, amém? Eu creio que o Senhor é um Deus que está sempre nos instigando a viver o sobrenatural. Mais ou menos 2-3 meses atrás, eu falei numa mensagem sobre os dois grandes. Quem estava aqui sobre os dois grandes? Tá bom, novamente, quem estava aqui para a mensagem dos dois grandes? Levanta a mão, bom, tá bom. Os dois grandes, eu tenho falado sobre dois grandes como o mensurável da nossa saúde espiritual. Nós estamos já no final de 2017 e eu imagino que todos nós aqui, se não todos, a maioria, estamos fazendo um balanço do ano de 2017 e nós já estamos começando a pensar e planejar 2018. Quem aqui já está planejando 2018, levanta a mão. Glória a Deus, isso é sabedoria. Quem já está orando sobre 2018, levanta a mão. Glória a Deus. Eu quero te desafiar, você já começar a terminar, nesse término de ano, já começar a orar, falar: Deus, o que é que o Senhor tem para nós em 2018? O que é que o Senhor tem para nós, para conquistar, para viver das tuas promessas, dos teus propósitos em 2018? E eu creio que Deus, Ele sabe, quando a gente chega nesse momento do ano, onde é o final do ano, nós estamos fazendo um balanço. Uma das coisas que eu tenho feito há alguns anos já, eu tenho percebido um mensurável. Eu estou falando aqui de dois grandes. O primeiro grande é o grande mandamento, que é justamente amar a Deus com tudo que você tem e amar o teu próximo como a si mesmo. O segundo grande é a grande comissão. E eu tenho feito a pergunta: Deus, como que eu tenho sido como discipulador? Eu tenho feito discípulos de Cristo? Eu tenho discipulado nações? Eu tenho ensinado tudo aquilo que Jesus me ensinou para outras pessoas? São os mensuráveis. E junto com a grande comissão também tem o mensurável os sinais acompanharão os que crerem. Quem aqui é crente? Então, um sinal da tua saúde espiritual são os sinais te acompanhando. Em outras palavras, o sobrenatural. E aqui Judas, um discípulo de Cristo, um líder na igreja, ele escreve, se você não chegou lá em Judas, é o penúltimo livro da Bíblia. É o penúltimo livro da Bíblia, Judas logo antes de Apocalipse. E Judas, ele escreve então no versículo 3, o versículo que eu quero usar como a introdução do que nós vamos falar hoje. Ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, eu tive por necessidade, e se puder sublinha essa frase, tive por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Você pode sublinhar também batalhar pela fé, que uma vez foi dada também, sublinha isso, uma vez foi dada aos santos. Aqui Judas está falando: olha, eu estou aqui te exortando, te chamando de volta, trazendo um alinhamento, trazendo de volta o foco. Eu tive que fazer isso, é uma necessidade eu fazer isso, porque vocês me puseram numa posição que, de acordo com a posição que eu tenho, é minha responsabilidade de exortar. Qual foi essa posição? Ele está falando assim: ó, vocês perderam algo que vocês antes tinham recebido. Ele está falando assim: ó, é minha necessidade, vocês me puseram numa situação que eu preciso fazer isso, e agora eu te exorto a você batalhar pela fé. Fala comigo, intencionalidade. Sabe, o Senhor está nos chamando a retomar intencionalidade em nossas vidas. Em 2018, seja intencional. Alguns de vocês, você pode falar: Deus, eu sei que em 2017 eu fui intencional. E se você for intencional, você tem como olhar e falar: Deus, hoje eu te amo mais do que eu te amava antes. Deus, hoje eu amo meu próximo mais do que eu amei ele antes. Deus, hoje eu consigo falar que eu estou cumprindo a grande comissão, eu estou fazendo discípulos. A intencionalidade te levará a ter frutos. E aqui Judas está falando assim, isso aqui não é Judas Iscariotes, alguns estão escandalizando: será que é Judas? Não, isso aqui é um outro Judas, tá bom? Aquele outro Judas lá morreu enforcado, e é um pouco trágico, mas é isso que dá quando você traz Jesus. Voltando para o assunto.
Ninguém mandou. Olha só, Judas, ele está falando assim, ó, eu tenho que te exortar. Você precisa retomar o foco. Você precisa voltar ao lugar de onde vocês tinham aquela essência. Qual que era essa essência? Ele fala assim, ó, batalhe pela fé. Seja intencional para você receber aquilo que uma vez foi dado aos santos. Agora, a gente falou sobre os dois grandes, o que diz respeito à saúde do cristão. Agora, para nós também que somos cristãos dentro de um contexto de igreja, e nós somos a Igreja de Jesus Cristo, e especialmente para mim e para outros que estão liderando a igreja, também existe um mensurável da saúde da igreja. E quando você lê o contexto de Judas, a carta inteira de Judas, você começa a entender que tem duas coisas que Judas está preocupado, ou ele está exortando para a igreja naquele momento que ele escreve essa epístola. Ele está falando assim, você precisa voltar ao foco, à essência daquilo que vocês receberam como igreja, poder do Espírito Santo. Então, toda a igreja saudável, se você estiver anotando, anota isso. Toda a igreja saudável, ela teve uma erosão, foi perdida ao longo do tempo a ênfase na doutrina sã e no poder do Espírito Santo. Vocês precisam batalhar pela fé, serem intencionais, retomar isso. Amém? Então, hoje, novembro de 2017, desculpa. Nossa, está com pressa, né? Normalmente eu estou com pressa, mas nem tanto. Mas 2017, quantos são gratos pela Reforma Protestante? Se você não é grato pela Reforma Protestante, deixa eu falar, você tem que agradecer a Deus, que hoje você não está pagando para ter um pedacinho do céu. Que era o que eles faziam antigamente. Você tem que se agradecer a Deus e agradecer a Reforma Protestante, que você tem hoje o poder de ter sua própria Bíblia e ler a Bíblia por si só e entender que a salvação não tem a ver com obras, tem a ver com a graça mediante a fé. Amém? Quem é grato pela Reforma Protestante? Reforma Protestante, nós estamos comemorando Reforma Protestante, 500 anos, glória a Deus. Mas quantos entendem que a Reforma Protestante não terminou? Que Deus ainda está reformando. E que nós somos os reformadores. Fala para o meu lado, eu não sei se você percebeu, mas você continua reformando. Fala, você é um reformador. Amém? Agora deixa eu te falar, a reforma protestante de Lutero, 500 anos atrás, começando lá na Alemanha, esse padre alemão, que é inspirado pelo Espírito Santo, aquilo foi uma reforma baseada, assim, primordialmente, em cima de doutrina. Mas eu creio que Deus também está trazendo uma reforma, e a continuação dessa reforma tem a ver com o resgate do poder palpável do Espírito Santo na igreja de Jesus Cristo. Há uma semana e pouco atrás, eu estava lá junto com o Shawn Bolz, o profeta. Vocês lembram do profeta Shawn Bolz, que já ministrou aqui? E eu já contei várias histórias e tem muitos testemunhos que eu compartilho que ele está envolvido de alguma maneira. E o Shawn Bolz estava conversando, a gente estava conversando, e ele falou assim, sabe uma coisa que me deixa muito triste? Eu falei, que foi? Que todas as vezes que eu começo a me mover no profético, fora do contexto da igreja, as pessoas me perguntam, você é um vidente? Você é um bruxo? Você é um feiticeiro? Como que você sabe essas coisas da minha vida? Como que você sabe os meus segredos? O que ele estava falando, o que deixava ele triste, não é o fato que as pessoas pensam que ele é um feiticeiro. Isso aí para ele não está nem aí para isso. O que deixa ele triste é o fato que na cabeça da sociedade, o sobrenatural está na mão daqueles que praticam o ocultismo. Que a sociedade enxerga que quem tem a voz ou a palavra ou a autoridade final, quando diz respeito ao sobrenatural e ao profético, não é mais a igreja de Jesus. São feiticeiros, são bruxos, são videntes, são pessoas que estão trabalhando lá no ocultismo. Faz sentido? Assim, é isso que me deixa triste, porque de alguma maneira isso mostra que nós abrimos mão do nosso DNA sobrenatural. Eu quero falar uma coisa, nós tivemos que passar por uma reforma protestante, quando se diz respeito à doutrina, mas eu creio que Deus também está falando assim, ó, eu quero que você venha restituir a igreja. Quando eu falo você, eu estou me referindo à igreja. Eu creio que Deus fala que Ele anseia que a igreja venha restituir
o verdadeiro sobrenatural, o verdadeiro profético. Sabe, eu creio que o Senhor vai levantar profetas tão apurados, tão certeiros, tão precisos, tão cheios de autoridade, que quando se falar a respeito de profecia, o mundo ainda vai falar: você deve ser cristão, porque não é possível que você sabe tudo isso da minha vida. Que quando as pessoas tiverem alguma coisa de errado nos seus próprios corpos, eles não vão procurar cirurgias espirituais, eles vão falar assim: você tem que ir para uma igreja pedir oração, porque tem uns cristãos cheios da unção, eles vão te curar. Faz sentido o que eu estou falando? Então, eu creio que Deus já começou a fazer isso, e nós somos parte dessa reforma que é contínua. Começou 500 anos atrás, mas ela não parou, ela continua. Não tem como, sabe, eu quero falar agora Monte Sião, especificamente você, Monte Sião. Sabe, quando nós falamos sobre a vida de milagres, quando nós falamos sobre a vida do sobrenatural, às vezes você pode perguntar: mas por que tanta ênfase no sobrenatural? Por que tanta ênfase nessa coisa de milagre? Por que tem que ser tanta, sabe, tanta busca intencional nisso? Hoje eu quero falar sobre o porquê que os milagres acontecem e por que os milagres devem continuar acontecendo no nosso meio. Se você estiver anotando, o título da mensagem hoje é Milagres Acontecem. E eu quero dar 3 razões porque os milagres devem e precisam continuar acontecendo no nosso meio. Então, o primeiro, sabe, antes de a gente entrar na primeira razão, eu quero que você entenda isso. Se você está falando de Bíblia, se você está falando sobre o reino de Deus, não tem como você negar os milagres, sabe, o sobrenatural. Desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último tem sobrenatural. Eu não entendo como algumas pessoas pensam que o sobrenatural não existe e não deve operar nos dias de hoje. Estava operando desde o Velho Testamento. Você lembra Moisés? Quem lembra da história de Moisés? Quem considera o mar vermelho se abrindo algo sobrenatural? Tá bom, eu acho que é algo sobrenatural. Se você visse um dia o rio Tietê cheio de sangue, seria sobrenatural, não é verdade? Foi o que aconteceu no rio Nilo. Um dos sinais, você lembra das 10 pragas do Egito? Todos eles foram sobrenaturais. Você pegar um pedaço de pau, tacar no chão, aquilo lá virar uma cobra, é sobrenatural. Não é verdade? Moisés viveu o sobrenatural. Você acordar de manhã e abrir a porta da tua casa e ter um café da manhã que caiu do céu, toda manhã é sobrenatural. Se aquilo não é sobrenatural para você, eu não sei o que é. Moisés viveu o sobrenatural. Josué, seu sucessor, viveu o sobrenatural. Ele começou o ministério dele com o sobrenatural, cruzando o Rio Jordão, e as águas se partiram e o povo passou. Sua primeira batalha foi sobrenatural. Como que você explica uma tática militar de berrar para o muro e o muro cai? Isso é sobrenatural. Não é natural. O natural seria: vamos pôr os arqueiros aqui, depois a gente põe a infantaria ali. Não. A tática de Josué era completamente sobrenatural. Sabe, Elias era sobrenatural. A tática de Elias não era berrar para o muro, é clamar para o céu, e do céu vem fogo e queima os profetas de Baal. Isso é sobrenatural, concorda comigo? Davi foi o rei que se moveu no sobrenatural. Matar um urso com suas mãos, quando você é um adolescente, é sobrenatural. Matar um gigante, Golias, de 10 metros de altura, com uma pedra numa funda, é sobrenatural. Quantos milagres sobrenaturais nós já víamos no Velho Testamento? Daí você pensa na vida de Jesus, ela é sobrenatural. Desde o nascimento de Jesus é sobrenatural. Como que uma virgem pode dar luz? Não é sobrenatural isso? Imagina uma adolescente vindo para o pai falando: eu estou grávida, pai. Ele fala: meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falo assim: nada. Juro, nada. Quem é o pai da criança? Deve ser Deus, porque foi o Espírito Santo que pôs a semente aqui. É sobrenatural, concorda comigo? A vida de Jesus é totalmente sobrenatural. Os 3 anos de ministério público dele, constantemente, o que Jesus fazia? Doutrina e poder. Vem cá que eu vou falar uma parábola sobre o reino de Deus. Doutrina. O reino de Deus é assim. Agora traz o enfermo, eu vou curar ele. Poder. Agora outra doutrina sobre o reino de Deus. A parábola é essa, doutrina. Agora traz mais esse aleijado. Poder. Tudo o que Jesus fez foi sobrenatural. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus foi sobrenatural. A morte não foi sobrenatural, foi natural, mas foi tudo de acordo com o propósito de Deus. Mas a ressurreição dele foi sobrenatural. Como que você explica um morto voltando para ter vida depois de 3 dias no túmulo? A ascensão de Cristo é sobrenatural. Como que um corpo ele sobe e some no céu? Isso é sobrenatural. Agora, a igreja de Jesus Cristo, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos.
Quem são os apóstolos? São aqueles 12, os originais, são os 12 que Jesus escolheu. Abre comigo Marcos 3, para você ver aquilo que Jesus mantém como padrão. Isso aqui é o DNA da igreja neotestamentária. Versículo 14 de Marcos 3, 14, diz que nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Fala comigo, doutrina. Ele falou assim, ó, eu estou te nomeando, vocês vão pregar, eu vou te dar a doutrina sã, a palavra correta, vocês vão pregar essa palavra correta. Mas não só palavra e não só doutrina, no versículo 15 começa com a conjunção e, para que tivessem o poder. Fala comigo, dunamis. Essa palavra no grego, no texto original é a conotação de dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo, demonstrado através de sinais e maravilhas. Fala que para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Sabe, nós estamos falando aqui sobre a fundação da igreja, os apóstolos. Eles começaram com duas coisas: eu vou te dar a palavra certa, e outra coisa, vou te dar poder, porque poder tem tudo a ver com aquilo que vocês vão ter que construir. A igreja tem que ser poderosa. A igreja neotestamentária começa lá em Atos 2, você lembra disso? Atos 2, começa, a igreja neotestamentária já começa com um evento sobrenatural. Eu sei que muitos aqui já são batizados no Espírito Santo. O pessoal voltou do Peniel batizado no Espírito Santo, que recebeu o batismo no Espírito Santo lá no Peniel. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, foi sobrenatural ou foi natural? É natural você ficar chorando e ficando assim, não é natural, cara. A tua cabeça natural está falando, o que você está fazendo? Não é verdade? Mas o teu espírito que é sobrenatural fala, isso faz total sentido. Não é verdade? O batismo do Espírito Santo com a manifestação em línguas é sobrenatural. Aqui tem 120 pessoas reunidas no cenáculo, em uma só voz, em uma só mente, clamando. Vem um vento impetuoso, vem um barulho, enche o aposento, eles começam a ser batizados no Espírito Santo, orando em línguas. Eles saem se movendo em poder. Aquilo é sobrenatural. Atos 2, do versículo 1 a 4. Outro texto de Atos 2, versículo 41, as pessoas diz que a cultura da igreja neotestamentária era uma cultura de partir o pão, de comunhão, de unidade, de generosidade, da doutrina dos apóstolos, uma vida de oração, e também tinha dos sinais que os apóstolos estavam performando. Existia sobrenatural, e porque tinha o sobrenatural, 3.000 pessoas foram salvas. Estou dando aqui só 5 exemplos, só em Atos, do sobrenatural, no início da igreja neotestamentária. O terceiro exemplo do sobrenatural é em Atos 4, na verdade começa em Atos 3, Pedro está indo para adorar no templo, vem um mendigo na porta formosa, o mendigo está aleijado lá, pedindo dinheiro. Paulo fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Você lembra desse texto? Ele começa a pular, adorar a Deus, todo mundo conhece esse cara, eles vão e se ajuntam no pórtico de Salomão, que é uma área lá do templo, e Pedro começa então a pregar para esses judeus. Pedro é judeu, pregando para os judeus, e as pessoas estão impressionadas porque aquele aleijado, aquele mendigo é conhecido, ele sempre fica na porta do templo pedindo esmola, e Pedro fala assim, vocês conhecem esse homem? Todo mundo, conhecemos. Você viu que ele está curado? Todo mundo, uau, é verdade, está curado. Sabe quem curou ele? Quem? Jesus, o homem que vocês mataram. É assim que ele apresenta o evangelho, nada politicamente correto. E deu certo, 5.000 judeus vêm para Jesus de uma só vez. Cara, é sobrenatural quando os judeus falam assim, que desespero, o que a gente tem que fazer? E Paulo fala, você tem que aceitar, Pedro fala, você tem que aceitar Jesus como Messias. E eles se entregam, 5.000 judeus reconhecem Jesus como Messias e se convertem à igreja de Jesus. Isso é sobrenatural, concorda comigo? Sabe o que é sobrenatural? Tem um outro texto aqui também, Mateus, em Atos 5, capítulo 5, versículo 14 ao 16, falavam que as multidões eram adicionadas à igreja. Mas por que as multidões eram adicionadas à igreja? Você tem que entender uma coisa, a igreja foi gerada no sobrenatural, mas a igreja cresceu por conta do sobrenatural.
Por que em Atos 5, 14 a 16, a igreja crescia no sobrenatural? Porque eles falam, no texto diz, que eles alinhavam os enfermos na calçada, sabendo que era a calçada onde Pedro andaria. E quando Pedro andava, a sua sombra passava em cima dos enfermos e eles eram curados pela sombra. Quem concorda comigo que isso é sobrenatural? É só você olhar para Atos 9. Em Atos 9, 2 cidades se convertem. Versículo 32 a 35. Depois, eu estou dando esses textos aqui, depois você lê em casa, Atos 9, 32 a 35. Tem 2 cidades que se convertem por conta de uma cura. Tinha um aleijado conhecido chamado Enéas. Meu nome é Enéas, e eu sou aleijado. E Enéas foi curado. Quando Enéas foi curado, eu não estou inventando essas coisas, esse sim era o original Enéas. Quando Enéas foi curado, 2 cidades se renderam para Jesus. Ele devia ser um aleijado muito influente. Lida e Sarona. O texto diz, 2 cidades se converteram por conta da cura de Enéas. Isso é sobrenatural, concorda comigo? Ao longo da Bíblia você vai ver o sobrenatural. O Senhor está querendo resgatar o sobrenatural, os milagres na sua igreja. A igreja neotestamentária. O que são milagres? Rapidamente, é um ato que desafia a lei científica, um ato sobrenatural que sobrepuja todas as condições naturais. Na verdade, milagre é quando o céu invade a terra. E Deus está falando assim, eu quero restituir. E Judas está falando assim, olha, vocês precisam batalhar pela fé. Vocês precisam ser intencionais. Deixa eu te falar uma coisa, Monte Sião, nós precisamos ser intencionais a proteger o DNA do sobrenatural que já existe nessa casa. Essa casa foi gerada no sobrenatural no dia 7/7/77. Você pensa, é verdade? É verdade. O dia que a Monte Sião começou foi 7/7/77. E não foi nada combinado, foi sobrenatural. Cara, e o Senhor está falando assim, ó, é necessário que nós venhamos lutar, sermos intencionais e buscar o sobrenatural. Por que você tem que fazer isso? 3 razões. Primeira razão, porque toda vez que você luta pelos milagres, você revela a natureza de Deus. Se você estiver anotando, anota isso. Toda vez que você vai dar passo de fé para um milagre, toda vez que você vai romper atrás de milagres, toda vez que você falar, eu vou ser intencional na busca do sobrenatural, você não está simplesmente indo atrás de um evento miraculoso, você está indo atrás da revelação de uma faceta da natureza de Deus. João 2, você lembra do primeiro milagre público de Jesus? Ele transforma água em vinho. Eu estava pensando outro dia, mas Deus, justo o primeiro milagre, não parece ser muito santo. Eu fui lá para Caná de Galileia, e eu vi aqueles, são 6, sabe, o texto diz que Jesus falou assim, ó, encham as 6 talhas de pedra. As talhas de pedra nada mais são do que vasos desse tamanho, de cerâmica, e eles são grandes, e eles encheram de água. 6 desses aí. Ele falou assim, ó, agora tudo isso aqui vai se transformar em vinho. Por que Jesus? Para embebedar o povo todo? Não parece uma coisa muito santa? Mas olha só o que diz o texto, João 2,11, abre lá comigo. O texto diz, este sinal miraculoso em Caná da Galileia, João 2,11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Todo mundo sabe que foi o primeiro sinal que Jesus realizou, a transformação de água para vinho. Só que as pessoas não prestam atenção na seguinte frase. O texto diz, revelou assim o quê? A sua glória. Por que Deus transformou, por que Jesus transformou água em vinho? Para revelar a sua glória. De verdade, é uma crise mundial você não ter vinho num casamento? Não. Por que Jesus então usaria justamente esse milagre para ser o primeiro milagre público? Talvez você pensaria, Jesus, você poderia escolher tipo uma pessoa com lepra que está quase morrendo para curar. Esse sim seria digno de ser o teu primeiro milagre público. Não, ele escolhe isso. Por que ele escolhe isso? Ele fala assim, porque isso revelou a glória de Deus. E como que isso revelou a glória de Deus? Ou melhor, e depois que revelou essa glória de Deus, o que acontece? E os seus discípulos, acompanha o texto,
e os seus discípulos creram nele. Agora para pensar, quer dizer que eles não criam antes? De maneira alguma. Jesus tinha acabado de passar pelas praias, ele vinha os pescadores e falou assim, ó, larga o que você está fazendo, vem e siga-me. Aqueles caras, eles tinham fé. Leva a fé você largar o que você está fazendo, sem nenhuma pergunta, e falar, estou seguindo você. Tchau pai, tchau mãe, estou indo. E foram atrás de Jesus. Eles tinham fé? Tinham fé, sim. Mas deixa eu falar uma coisa, quando eles estão naquele casamento, imagina Jesus falando, nós vamos para um casamento. Casamento de quem? De um parente meu, de um amigo meu da minha família. Vamos embora. Mas o que a gente vai fazer lá? A gente vai para o casamento. Eles estão lá na festa, lá, estão curtindo o casamento. De repente a mãe de Jesus fala assim, ó, estamos com um problema, Jesus, meu filho vai resolver. Ele fala, mãe, ele está naquela situação. Ele falou, bom, agora que estou nessa saia justa, vai lá, enche então essas 6 talheres de pedra com água. Transforma a água em vinho. Quando eles começam a servir o vinho, acontece que a sua glória é revelada. Todo mundo começa, uou, que glória. Faz sentido? E os discípulos creram. O que quer dizer? Que eles não tinham fé? Eles tinham fé, mas é só você ter um encontro com o sobrenatural que tua fé aumenta. Eu creio que Deus cura. Eu já vi a cura de Deus na minha frente diversas vezes. Eu já vi cego vendo, já vi paralítico andar, eu já vi tumores aparecer na minha frente, eu já vi muitas coisas. Só que se você traz uma pessoa aqui e fala assim, essa pessoa é cega, vamos orar por ela, a gente ora por ela e ela passa a enxergar, o que está acontecendo? Eu vou ter mais fé. Quer dizer que eu não tinha fé antes? Não, quer dizer que agora a minha fé só aumentou. Em outras palavras, se você tem pouca fé, você tem que ficar perto do sobrenatural. Você tem que se expor ao sobrenatural, que nem a pessoa que quer ser bronzeada tem que se expor ao sol. Quer dizer que aqueles discípulos não tinham fé? Eles tinham fé. Só que uma vez que a glória de Deus é revelada, uau, a fé deles cresce de uma maneira anabolizada. Uau, imagina você ver água se transformar em vinho na tua frente. Quem não acha que você teria mais fé? Amém? Olha só o que mais ele revela. Então ele revela a sua glória. Marcos 1, 40 ao 42. Aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, ele dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, fala comigo, compaixão, ele estendeu a mão, tocou e disse-lhe, eu quero, seja limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Então aqui a faceta da natureza de Deus que ele espelha, que ele revela é compaixão. Quando eles enxergam aquele leproso sendo curado, deixa eu falar, quando o Senhor está operando uma cura, quando o Senhor está operando um milagre, não é Jesus e a pessoa, o recipiente, apenas os beneficiados. Se você é testemunha daquilo que Deus está fazendo, é por isso que a palavra de Deus fala em Apocalipse que o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Naquela atmosfera existe uma atividade profética acontecendo. Você fala assim, uau, aquilo alimenta a fé. Você fala assim, o Senhor fez uma vez, o Senhor pode fazer comigo. Faz sentido? O milagre, deixa eu falar, você precisa, nós como igreja, nós temos que arrancar da nossa cabeça a ideia, a falácia, que o milagre é só um evento sobrenatural. O milagre é um evento sobrenatural que é um gatilho, que na verdade é um catalisador para algo ser mudado na atmosfera. Faz sentido? E aqui Jesus, ele cura o leproso, mas todo mundo que está assistindo o leproso fala assim, eu vi uma compaixão que eu nunca vi antes na minha vida. Eles viram uma faceta de Deus que eles nunca tinham enxergado antes. O casamento está cheio, a festa estava cheia. Eles vão e eles têm um encontro com uma glória que eles nunca enxergaram antes. E todo mundo no casamento fala assim, agora eu acredito. Faz sentido? Os discípulos estão falando, uau, ele realmente é o Messias. Que bom que a gente não largou tudo para seguir o homem errado. Faz sentido? Você já teve esses momentos que você fala assim, Deus, eu queria ter só mais uma confirmação. Quem já teve isso? Algumas vezes é a tua falta de fé mesmo. Mas tem outras vezes que é no teu direito você falar, Deus, só mais uma confirmação. E Deus vem com uma manifestação de uma faceta da natureza dele que você não enxergava antes e fala assim, uau, agora eu creio mais ainda. Uau, Deus, eu acredito na tua glória. Deus, eu acredito mais agora na tua compaixão. Deus, eu entendo mais agora que o Senhor me ama. Faz sentido? Olha esse outro texto aqui, João 6, na verdade você nem precisa nem abrir, só anota depois você lê porque é muito comprido para ler. João 6 do versículo 1 ao 13, é quando Jesus pega 5 pães e 2 peixes, ele multiplica para alimentar 5.000 pessoas. O que ele está falando? Eu estou multiplicando o pão,
eu estou multiplicando peixe, mas eu estou revelando uma faceta minha que você não sabia. Eu sou o pão da vida. Deus está falando assim, ó, através desse milagre, saiba, eu sou a tua porção. Você pode estar olhando para a tua lancheira, não tem nenhuma comida. Deus está falando assim, eu sou a tua porção. Eu sou a tua provisão. Você pode estar olhando para a tua conta bancária e falar assim, aqui não tem mais nada. O Senhor está falando para você hoje, eu sou a tua provisão. Se você entrou aqui hoje pedindo uma confirmação, aí está para você, tua confirmação. João 11, versículo 25, abre lá comigo. Isso aqui é Jesus falando com a família que ele ama tanto, Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. Lázaro morreu, Maria e Marta estão chorando. Jesus, você tinha que ter vindo aqui antes. Se você tivesse vindo aqui antes, ele não teria morrido. Versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Fala comigo, ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele joga de volta essa pergunta para Marta, para Maria. E quando ele pergunta isso, pula comigo lá para o versículo 43, olha só. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O que ele está falando? Eu vou te mostrar uma coisa que vocês não sabiam. Eu sou a vida e a ressurreição. Eu vou ressuscitar teu irmão daqui a pouco. Mas antes de eu ressuscitar teu irmão, eu quero que você saiba uma coisa. Eu sou sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre a morte. Onde que ele está? Está para lá, vamos lá. Lázaro, venha para fora. E quando ele chama Lázaro, Lázaro é ressurreto. E todo mundo que está assistindo, eles começam, uau, eu vi vida como eu nunca vi antes em nenhum lugar do mundo. Faz sentido? Os milagres do Senhor. Por que você deve ir atrás dos milagres de Deus? Porque é muito mais do que um evento entre Deus e uma pessoa. Tem a ver com aquilo que vai ser a vitrine da natureza de Deus para toda uma sociedade que está assistindo aquilo. Às vezes Deus cura uma pessoa para salvar uma cidade inteira. Lembra do Enéas? O original? Ele é curado, 2 cidades se convertem a Jesus. É Deus falando assim, ó, veja aqui um reflexo, ou melhor, veja aqui uma revelação de uma faceta minha que ninguém aqui conhecia. Faz sentido? É mais do que Deus e uma pessoa. Tem a ver com a manifestação da natureza de Deus num determinado lugar geográfico. Número 2, por que você precisa lutar pelo sobrenatural? Porque toda vez que existe um milagre, toda vez que o sobrenatural invade o teu natural, é uma oportunidade de nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Toda vez que existe um milagre, entenda uma coisa, é um convite. Na verdade, eu usava essa palavra, é um convite. Até eu ler esse próximo texto que nós vamos abrir. Daí o Senhor falou comigo, é mais do que um convite, é um confronto. Olha só, abre comigo aqui em Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11, versículo 20. Então, eu sempre falava assim, o sobrenatural, a cura é um convite a um estilo de vida sobrenatural. É verdade. Mas eu diria que é um convite, é um confronto. Mateus 11, versículo 20 diz, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou seus milagres, e não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor Jesus, ele vai mencionar 6 cidades nesse texto. 6 cidades. 3 cidades são cidades onde ele operou muitos milagres. Corazim, Betsaida, e daqui a pouco nós vamos continuar o texto, ele vai falar de Cafarnaum. As outras 3 cidades que ele vai mencionar são cidades conhecidas como cidades maléficas. Talvez uma Las Vegas nos nossos dias de hoje, a cidade do pecado. Ele fala assim, Tiro e Sidom são lugares onde nós falamos. Na época Jesus, as pessoas na época de Jesus falavam, essas são cidades malignas, onde existe a prática de iniquidade. E ele fala assim, olha, ai de ti, Corazim, Betsaida, porque vocês experimentaram o sobrenatural de uma maneira que se tivessem sido feitos esses mesmos milagres lá em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido,
mas vocês não se arrependeram. Faz sentido? Deixa eu falar, não é porque existe muito milagre, que quer dizer que tem arrependimento. Tem lugares que onde Deus está se movendo, tem muito sobrenatural. Amém, glória a Deus. Cheio. Alguns já levaram susto. Tem lugares, sabe, eu temo isso pelo Brasil, porque o Brasil é um lugar que tem experimentado muito sobrenatural. O Brasil tem banalizado o sobrenatural. Você vê pessoas que vão para um culto porque precisam de um milagre. Está lá, recebe um milagre. Deus opera um milagre. Daí o cara posta no Instagram, blessed. Thanks God. Nem sabe o que você está falando, cara. Daí a próxima postagem é ele na balada. Sabe o que eu estou falando? Que nem aquelas meninas todas siliconadas de biquíni postando um selfie aqui e bota um versículo. O que isso tem a ver, cara? A gente banalizou o sobrenatural, a gente banalizou o mover miraculoso de Deus. Então quando a gente precisa de uma dose espiritual, a gente vai para uma igreja evangélica. A gente pede para um fulano, esse irmãozinho esse é do fogo, isso aí é bom. Ele sai rodopiando e daí ele fala as coisas que só você e Deus sabe. Que bom, mas vai causar arrependimento em você? Porque Betsaida e Corazim tinham muitas atividades sobrenaturais. Mas Jesus fala, ai de você, porque se esses sinais tivessem sido feitos lá em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido e vocês não se arrependeram. Olha só o texto, ele diz aqui, Cafarnaum, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma, todo mundo conhece Sodoma, a fama de Sodoma, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios ou os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para você. Então qual que é a moral da história do que Jesus está falando? O sobrenatural, os milagres de Deus, eles são confrontos. Toda vez que você encara um sobrenatural, toda vez que você testemunha o milagre de Deus, você tem que entender que é Deus pondo você de costas para a parede. Ele está falando assim, você não consegue negar que isso aqui foi Deus. Agora, você tem a oportunidade de se arrepender e amolecer teu coração, ou você tem a oportunidade de reconhecer que realmente foi sobrenatural e dar as costas para mim, seguir com o teu caminho, e o teu coração vai ficar cada vez mais duro. Eu temo muito mais pelos desviados evangélicos, que já experimentaram o fogo do Espírito Santo, que já experimentaram os milagres do Espírito Santo, que já tiveram encontros marcantes chorando aqui, e se sujando e chorando tudo aqui no altar, e depois conseguem dar as costas para Jesus e andar, porque para mim me lembra de Betsaida e Corazim. Eu olho para os que estão em Sodoma de hoje, os que estão em Tiro e Sidom de hoje, e falo, eles ainda nunca experimentaram o sobrenatural de Deus. Existe mais probabilidade deles se arrependerem do que esses aqui que se experimentaram e conseguiram dar as costas. Porque uma vez que você dá as costas para Jesus, é mais fácil você continuar dando as costas para Jesus. O coração fica mais duro. É que nem calo, vai se calejando. É que nem a consciência, ela se cauteriza. E Jesus está falando assim, toda vez que vocês assistirem um milagre, entenda, é um confronto para você, onde eu estou removendo o intermediário, eu estou removendo a zona cinza, eu estou removendo a zona morna. Ele está nos empurrando, todo milagre te empurra a uma definição. Qual definição? Aquilo que Paulo já falava em 2 Coríntios 4, abre lá comigo, 2 Coríntios 4, versículo 18. Paulo fala, não atentando, fala comigo, atenção, fala perspectiva, afeição. Então pensa nisso, você pode dar a tua atenção, a tua afeição, são as emoções, a tua perspectiva, o teu senso de propósito, de visão, de direção, tua perspectiva, você pode dar isso para as coisas que se veem, as visíveis. Ele fala, não se atente às coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, as invisíveis, porque as que se veem, as visíveis, são temporais, mas as invisíveis são eternas. Deixa eu perguntar uma coisa bem simples, o que é superior, eterno ou temporal? O eterno. Ele está falando assim, o eterno é invisível,
O temporal é visível. Você pode escolher, na verdade você vai escolher, querendo ou não, você sempre escolhe. Talvez você não tenha nem a consciência que você escolheu, mas você está escolhendo. Todas as vezes que você se depara com a necessidade de um milagre, ou na presença de um milagre, você faz uma escolha. Deus, a minha afeição, a minha atenção, a minha perspectiva vai para aquilo que é visível e eu endureço meu coração, ou vai para aquilo que é invisível e eu amoleço e amacio meu coração. Faz sentido? Quando você olha um milagre, não tem outra alternativa. Tem pessoas que falam assim, como que você nega alguém que estava aleijado e começa a andar? Quer dizer que você vai se arrepender? Nem sempre. Eu lembro uma vez quando eu estava com o Dr. Fletcher, que vocês conheceram. Eu estava na época, eu viajava com ele, servia ele. A gente foi pregar numa igreja lá em New Jersey, lá nos Estados Unidos. Uma igreja asiática, uma senhora asiática pequenininha, vinha, ela quase não conseguia enxergar, estava quase cega. Ele impôs as mãos sobre ela, ele tirou, ela passou a ver. E ele falou assim, sabe quem te curou? Ela falou, quem? Jesus te curou. Você agora quer aceitar Jesus no teu coração? Ela falou, não, porque eu sou budista. Ela deu as costas e foi embora. Não é porque você experimenta o sobrenatural de Deus que você vai ser agora o cristão comprometido com o reino, pegando fogo, ardendo de paixão no primeiro amor. Não é. Tem muita gente que está experimentando o sobrenatural, mas não está tendo o arrependimento. E isso aí não é novidade, já acontecia em Betsaida do Corazim. E Jesus está falando assim, mas uma coisa você não pode negar. Você era cega e agora você vê. Então ele fala, você agora toma a decisão. O que você vai fazer? A tua afeição, tua atenção, a tua perspectiva vai ser ancorada no invisível ou no mundo visível. A tua afeição, tua atenção, tua perspectiva vai ser ancorada naquilo que é sobrenatural ou naquilo que é natural. Vai ser ancorada naquilo que é celestial ou naquilo que é terreno. Toda vez que você escolhe o celestial, toda vez que você escolhe o espiritual, toda vez que você escolhe o sobrenatural, o teu coração passa por um arrependimento. O que é um arrependimento? Você passa a pensar diferentemente. A tua mente é renovada. Você começa a detectar o mundo espiritual de uma maneira que você não detectava antes. Você começa a sacar as coisas no mundo espiritual de uma maneira que você não sacava antes. Você começa a ser sensível ao mundo espiritual como você não era antes. Teu coração fica mais mole. É por isso que Jesus fala que você tem que ser que nem uma criança. A criança é vulnerável para qualquer empreitada ou qualquer invasão de alguém na vida dela. Você tem que ser uma criança totalmente vulnerável. Deus, quando o Senhor quiser invadir, o Senhor me invade. Faz sentido? É o coração arrependido, é o coração que abraça a metanoia, é o coração que fala assim, Deus, eu escolho. Toda vez que eu me deparo com uma necessidade do sobrenatural ou com a presença do sobrenatural, eu digo sim ao invisível, eu digo sim ao sobrenatural, eu digo sim ao céu. Jesus já usava isso. Abre lá comigo João 10, 33. Os judeus queriam matar Jesus, obviamente diversas vezes tentaram matar Jesus antes da cruz. E os judeus, eles começam a argumentar por que eles vão matar Jesus. João 10, 33, responderam os judeus, nós não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. O que ele está falando? Eles estão falando, Jesus, nós vamos te matar agora, nós vamos tacar pedra, nós vamos te matar e te apedrejar. Mas saiba, Jesus, que nós não estamos te apedrejando porque você está curando os enfermos, porque você está curando o cego, o leproso, o aleijado. Nós estamos te apedrejando porque você cometeu blasfêmia. E Jesus responde. Eles continuam explicando, falando assim, você é um simples homem e você se apresenta como Deus. Essa foi a blasfêmia que eles estão julgando Jesus. E Jesus responde, cutucando eles. Não está escrito na lei de vocês, eu disse vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse eu sou filho de Deus? Basicamente Jesus está falando assim, eu não estou cometendo nenhuma blasfêmia, eu sou filho de Deus mesmo. Então ele está cutucando mais ainda eles. Agora os caras estão morrendo de raiva, eles estão, a gente quer te matar, Jesus. E daí Jesus lança um outro, o versículo 37 é chave, olha só o que ele responde. Se eu não realizo as obras, que são essas obras? Fala comigo, milagres. Fala assim, se eu não realizo os milagres do meu Pai, não creiam em mim. O que ele está falando? Ele falou assim, ó, não vamos ficar argumentando que o que eu estou falando é blasfêmia. Porque você já teve aquele argumento que a pessoa fala assim, você é isso, não sou não. Você é isso, não sou não. Você é isso, tem fim isso.
Não tem. Então Jesus falou assim: eu não estou falando blasfêmia, eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus, você está blasfemando. Eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus, você está blasfemando. Eu sou filho de Deus, não estou blasfemando. E Jesus falou assim: isso aqui não vai dar em nada. Então vamos falar uma coisa. Se você não quer acreditar por aquilo que eu estou falando que eu sou, olha as obras. O que você vai fazer com as obras? Olha o versículo 37. Se eu não realizo os milagres do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu realizo os milagres do meu Pai, mesmo que vocês não creem em mim, mesmo que vocês pensem que eu estou blasfemando, creiam nas obras, nos milagres, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. O que ele está falando assim, ó? As provas. O que você vai fazer em relação aos milagres? Por que Jesus fazia isso? Porque ele era muito inteligente, porque ele sabia que os milagres já eram o confronto. Assim, se a gente pode ficar aqui, ó, batendo boca, se eu sou filho de Deus, não sou filho de Deus, mas uma coisa você não pode negar: esse cara era cego e ele pode ver. Esse cara era aleijado e agora ele está andando. O que você vai fazer a respeito disso? Se você não crê em mim por aquilo que eu falo, pelo menos crê em mim por conta das obras que eu estou fazendo. O que Jesus está falando? Os meus milagres te forçam a um posicionamento. Faz sentido? Quando você fala assim: Deus, nós queremos lutar pelo sobrenatural, o que você está falando? Nós queremos lutar pelo sobrenatural porque o sobrenatural, ele começa a forçar posicionamentos e ele começa a forçar a invasão do reino dos céus aqui na terra. As pessoas não conseguem negar o fato. Você não precisa concordar e se entregar para Jesus, mas você não consegue negar um milagre. Faz sentido? E aqui Jesus, ele se depara com isso. Ele fala assim, ó, toda vez que o milagre acontece, você vai falar assim, você vai decidir o quê? Você vai falar: tudo bem, eu acredito nas obras, eu vou ancorar meu coração naquilo que é sobrenatural, ou não acredito nas obras. Sabe de uma coisa? Na verdade, eu reconheço as obras, mas eu não vou permitir com que esse convite venha a ter o meu coração. Por que você deve então lutar pelo sobrenatural? Porque toda vez que você vê o sobrenatural, quando eu vejo um milagre, eu falo: uau, Deus, eu quero alinhar meu coração com o teu. Eu reconheço o que o Senhor está fazendo. Eu quero que o Senhor amacie meu coração. Eu reconheço o que o Senhor está fazendo. Muda a minha mente. Quer dizer que eu não acreditava nos milagres? Eu acreditava nos milagres, agora eu posso crer mais. Faz sentido? Eu sempre vejo como uma oportunidade de eu alinhar cada vez mais o meu coração de acordo com o coração dele. E último ponto aqui: se você vai atrás de milagres, se você vai lutar intencionalmente atrás de uma cultura, por uma cultura do sobrenatural, você vai acabar estabelecendo o reino de Deus. Terceiro ponto é: nós estabelecemos o reino de Deus quando nós somos intencionais atrás da cultura do sobrenatural. Mateus 9, abre lá comigo, versículo 35, lá no finalzinho do capítulo 9, Mateus 9, 35. Olha que interessante. A gente fala sobre o reino de Deus. Quantos de nós já escutamos: Jesus pregava o reino de Deus? Sabe de uma coisa? Jesus não pregava o reino da salvação, ele pregava o reino de Deus. Agora, quer dizer que não existe o evangelho da salvação? Quer dizer que não existe o evangelho da salvação? Obviamente que existe. Só que o evangelho da salvação nada mais é do que a porta de entrada para o reino de Deus. Ele estava pregando sobre o evangelho do reino. Mateus 9,35 diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ele ensinava nas sinagogas deles, ele pregava o evangelho do reino, ele curava todas as enfermidades e as opressões entre o povo. Basicamente aqui ele fala as 4 coisas que Jesus fazia no seu ministério público. No ministério público de Jesus, ele pregava o reino, ele ensinava o reino, ele curava o enfermo, ele libertava o cativo. Versículo 36: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, ou os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem são os trabalhadores do Senhor Jesus? Ele estava assim, ó, o reino está aqui. Eu preciso só de trabalhadores, pessoas que vão espelhar, que vão revelar, que vão espalhar o poder sobrenatural do reino de Deus. Assim, ó, ele está falando assim: como que eu estabeleço o reino de Deus? Eu curo os enfermos, eu prego nas sinagogas, eu ensino sobre o reino, eu liberto os cativos. Era o que Jesus fazia. Muitas pessoas perguntam: mas por que Jesus ficava tanto nesse negócio de curar enfermo, curar enfermo, curar enfermo? Para falar a verdade, eu não sei porquê, mas foi o campo de batalha que de alguma maneira Deus escolheu. Nesse campo de batalha vai ser a vitrine, ou vai ser o símbolo,
vai ser como se fosse o aperitivo para você começar a tomar todas as outras áreas onde o inimigo veio para matar, roubar, destruir, e onde Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Quando você vê a enfermidade, você sabe, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Aí eu vou levar a vida e a abundância do reino de Deus. E Deus começa a falar assim, ó, é assim como você não consegue falar sobre o reino de Deus e você tirar o sobrenatural. O reino de Deus é feito de paz, justiça e alegria. Vamos fazer ação social. Glória a Deus, a Unicef também está fazendo. A Unicef não precisa de Jesus para fazer obra social. A ONU não precisa do Espírito Santo para fazer o que eles querem fazer. A Criança Esperança não precisa de Jesus para fazer o que eles estão fazendo, que é uma coisa muito boa. Somos contra isso? De maneira alguma somos a favor, porque a própria palavra diz que fé sem obras é morta. Abre comigo em Atos 10. Atos 10, versículo 38. Aqui Lucas descreve o que Jesus fazia. Ele fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual Jesus andou fazendo o bem. Então o que Jesus fazia? Ele amava aquele que era rejeitado, ele abraçava aquele que era marginalizado, ele alimentava aquele que estava faminto, ele dava roupa para aquele que estava nu, ele visitava aqueles que estavam presos. Jesus, ele abraçou a prostituta, Jesus, ele andou com os ladrões, ele fez tudo isso. Isso é reino? É reino, mas sabe também o que é o reino? É o pacote completo, e o pacote completo é curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o que eu estou falando? Temos que escolher entre um ou outro? De maneira alguma, nós temos que fazer os dois. Nós temos que fazer o bem e fazer o bem com o sobrenatural. Faz sentido? Jesus, ele deixa bem claro: olha, o reino de Deus é isso. Não tem como você, sabe, você tem que entender uma coisa: Jesus não morreu na cruz para você ser só um bom cidadão. Você não precisa ser crente para ser um bom cidadão. Você pode ser um bom cidadão acreditando em qualquer coisa que quiser acreditar. Você não precisa do Espírito Santo dentro de você para ser um bom cidadão. Agora você vai precisar do Espírito Santo dentro de você para você se mover no poder do reino. E quando você tem o Espírito Santo dentro de você, a palavra diz: fé sem obras é morta. Você precisa fazer boas obras. Você precisa fazer alguma coisa em relação ao marginalizado. Mas por que a gente está pregando? O reino de Deus é só justiça. Não, o reino de Deus é justiça. E a justiça pode vir de maneira natural e sobrenatural. O reino de Deus é paz, e a paz pode vir de uma maneira natural ou sobrenatural. O reino de Deus é alegria, e pode vir de uma maneira natural ou sobrenatural. Mas uma coisa que o reino de Deus não é impotente. Uma coisa que o reino de Deus não é ausente dos milagres e do sobrenatural. Isso o reino de Deus não é. Ele é muita coisa, mas ele não é ausente dos milagres. Lucas 7, último versículo. Lucas 7, versículo 19. João está preso na cadeia de Herodes. Ele está aguardando a sua execução. Jesus está lá fora fazendo o ministério dele. João está preso. João, aquele cara que batizou Jesus no Rio Jordão, cujos céus se abriram, a pomba desceu, a voz veio: esse é meu filho amado. João testemunhou muita coisa. João, aquele cara que Jesus fala assim: ó, não existe um homem maior do que ele. Dos humanos ele é o maior profeta. Você lembra disso? João, aquele cara que era o primo de Jesus, que no ventre de Elizabeth pulou quando Elizabeth se encontra com Maria, concebida pelo Espírito Santo. João, que era o profeta, ele está na cadeia e ele sabe de uma coisa? Ele está fraco, ele está fraquejando. João está duvidando. João está naquele momento crítico, no seu pior vale, no seu pior deserto, naquele momento onde as dúvidas estão tentando afogá-lo. Ele está pensando: será que eu passei a minha vida inteira preparando o caminho para o homem errado? É isso que ele está pensando. Será que eu me enganei nesse negócio todo? Será que o meu primo Jesus não é o Messias? Será que é possível isso? Ele está no seu momento mais depressivo. Ele chama 2 discípulos. Olha só o que o texto diz aqui em Lucas 7,19. João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, e esperamos outro? Ou esperamos outro? 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus está lá com os seus discípulos,
Jesus está lá, provavelmente no meio da multidão. Jesus está lá, provavelmente cercado de bando de doentes, bando de marginalizados. Jesus está lá amando as pessoas, devia estar cheio de criança perto dele. E daí chegam então os 2 discípulos de João Batista. E eles falam assim: mestre, João Batista nos enviou aqui para te perguntar algo. Pois não. Ele está na cadeia, eu ouvi falar. Ele está para ser executado, eu sei. Ele manda perguntar: você é aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus entende. João, meu primo, está na cadeia, fraquejando, num estado crítico, depressivo. Ele tem dúvidas. Versículo 21, olha só o texto. Diz aqui: e na mesma hora, fala comigo, mesma hora. Não foi um dia depois, nem uma semana depois, foi na mesma hora. Mestre, você é aquele que devemos esperar ou devemos esperar outro? Jesus nem responde. Na mesma hora, diz o texto, imediatamente diz o texto, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide anunciai a João que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Quando eles vêm e perguntam: Jesus, é você ou não é? Jesus olha para eles e antes dele dar uma resposta, ele fala assim: traz o cego, ser curado. Traz o coxo, levanta e anda. Traz o surdo, está escutando agora? Traz aí o morto, ressuscita agora. Ele responde com o sobrenatural. Ele termina de fazer isso e ele fala assim: você viu isso? Só vai lá e conta para o João o que está acontecendo aqui. Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. Só fala isso para ele que ele vai entender o recado. Aquilo era suficiente para que a fé de João fosse fortalecida e permanecesse até o final, até a sua execução, até o seu martírio. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está com, você pode estar nesse momento que nem João, fraquejando. E eu sei que ninguém aqui está prestes a chegar nem perto do estresse emocional que João passava naquela cadeia. Mas independente, não quero desvalorizar aquilo que você está passando, mas você pode pensar: Deus, eu estou num momento que eu me sinto tão fraco. O Senhor está falando: se junte perto daquele mover sobrenatural, porque o mover sobrenatural vai alimentar a tua fé. No mover sobrenatural você vai ver facetas minhas que você nunca viu. No mover sobrenatural você vai ter a oportunidade de alinhar teu coração com o meu. No mover sobrenatural você vai entender que é um convite a um estilo de vida, onde você vai sempre escolher o invisível sobre o visível, o sobrenatural, o celestial sobre o terreno. No mover sobrenatural existe algo que é um catalisador para te impulsionar no teu DNA sobrenatural, que tem a ver com o teu propósito em Deus. Por que nós devemos procurar o mover sobrenatural? Por conta disso. Fica de pé onde você está. Hoje Deus está despertando um apetite no teu coração pelo impossível. Eu sempre digo que o crente que não tem um apetite pelo impossível, ele não está em saúde. Se Deus está despertando o apetite pelo impossível, quer dizer que Deus está falando: você está indo na direção certa, continua indo lá, você está indo na direção certa. Erga suas mãos onde você está. Pai, eis-nos aqui, nessa noite. Eu peço que o Senhor venha disparar o gatilho nos nossos corações. Dispara um gatilho nos nossos corações, por uma fome pelos milagres. Pai, nós falamos que nós não aceitamos a igreja não ter autoridade final quando diz respeito ao mover sobrenatural. Pai, restaura os dias de Atos no nosso meio. Nós falamos hoje que nós temos fome pelos milagres, nós temos fome pela Tua intervenção. Nós queremos que os céus venham invadir a nossa terra. Com suas próprias palavras, comece a clamar a Deus onde você está. Você que acabou de chegar do Peniel, saiba que você acabou de dizer sim a um estilo de vida que tem tudo a ver com o sobrenatural. E Deus vai te revelar. Se você pensou que nesse final de semana você experimentou algo sobrenatural, você nem viu o começo do que Deus quer fazer na tua vida. Eu profetizo sobre você que obras maiores vocês verá. Obras maiores Deus fará através de você. Vai, aumenta nosso apetite. Se você tem línguas, comece a orar em línguas onde você está.
Aqueça teu espírito. O Senhor está aquecendo algo dentro de você. Ele está movendo as águas dentro de você hoje à noite. Deixa Ele mexer no teu DNA. Deixa Ele despertar aquilo que está dormente. Deixa Ele cutucar aquilo que estava apático. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Vem com teu fogo. Vem com teu poder. Vem com tua eletricidade. Vem com tua unção. Vá mais fundo, vá mais fundo. Deus, nós temos fome pelo sobrenatural. Vem, Deus, desafia as leis da natureza na nossa vida. Desafia o nosso raciocínio, desafia os nossos limites, desafia os nossos preconceitos. Nos dá sinais, Pai. Nós temos fome por sinais hoje à noite. Vem com teu fogo sobre nós agora. Comece a clamar pelo fogo de Deus. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Deus está renovando o fogo sobre suas mãos. Tem alguns aqui que faz muito tempo que você não ora por um enfermo. Faz muito tempo que você não vê uma cura. Deus está renovando isso hoje. Mais fogo, mais fogo. Mais Deus, mais Senhor. Espírito Santo de Deus, se mova com liberdade. Eu peço agora que o Senhor intensifique tua presença aqui. Mas Deus, continua clamando. Aonde você está, continua clamando. Como um sinal, alguns vão começar a sentir um formigamento nas suas mãos. Como um sinal, alguns vão começar a sentir o fogo do Espírito Santo em forma de calor. É um calor na tua fronte, é um calor nas suas mãos, é um calor no teu peito. Ele está renovando a unção pelo sobrenatural. Deus está renovando a unção de cura hoje à noite. Mas Deus, como um sinal, o Senhor está... Alguns estão sentindo tremor no teu corpo. É um sinal que Deus está te tocando. Como um sinal, alguns estão sentindo como se fosse eletricidade no teu corpo. É um sinal que Deus está te tocando. Se você tem qualquer manifestação física, sai de onde você está e vem aqui para frente. Nós vamos atrás disso. Nós vamos um pouco mais fundo. Se você tem uma manifestação física onde você está agora, eletricidade, calor, tremor, sai de onde você está. Acha um lugar aqui no altar. Nós vamos continuar adorando Deus. Ele vai continuar te tocando. Ele está renovando a unção na tua vida. Ele está renovando a unção de cura. Ele está aumentando o apetite pelo sobrenatural. Ele te tira hoje da apatia. Ele desperta hoje aquilo que está dormente. Pai, eu clamo agora aqui na Monte Sião. O Senhor veio a depositar uma indignação santa. Uma indignação santa quanto a mornidão. Uma indignação santa quanto a essa área cinza. Nós dizemos sim, Deus. Por mais que alguns estejam fraquejando como João Batista, por mais que alguns venham sentir que tem falta de fé, hoje, Pai, renova a fé. Assim como o Senhor fez com João Batista, renova a fé, Deus. Assim como o Senhor fez naquele casamento em Caná da Galileia, renova a fê dos seus discípulos hoje. Mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Clame a Ele, clame a